Eu não estava endividada, eu trabalhava e o dinheiro entrava. E mesmo assim, eu nunca tinha dinheiro. E o problema não era o quanto eu ganhava, era como eu vivia. E talvez seja assim com você também. O dinheiro cai na conta e logo some. E você não sabe para onde foi, só sente que não sobra. E isso cansa, dá uma sensação de prisão, como se todo o meu esforço tivesse sido em vão. E o primeiro hábito que destrói sua vida financeira é a falta de clareza. Por muito tempo da minha vida, eu não tinha resposta para coisas básicas. Eu só sabia o quanto que eu ganhava porque o dinheiro caía na minha conta. Mas eu não sabia quanto eu pagava de FGTS, de imposto, ou quanto a empresa descontava de mim em relação a vale transporte ou talvez vale alimentação. Não porque a empresa não me disponibilizasse essas informações, é que para mim elas não eram importantes, era algo totalmente irrelevante. Quando você vive no automático, era exatamente o que eu estava vivendo, você executa muito, mas você entende muito pouco. Exatamente nesse ponto que a Bíblia fala. O tolo perece por falta de conhecimento. Por eu não ter clareza, eu não analisava os meus padrões emocionais, muito menos os comportamentais, e muito menos media as minhas ações e as minhas tomadas de decisão. A única coisa que eu tinha certeza é que o dinheiro não sobrava. E uma coisa que eu aprendi na prática, sofrendo, sentindo mesmo, é que sem clareza, o dinheiro controla você. O segundo hábito é a falta de organização. Eu sei exatamente o que eu preciso comprar para minha casa. Eu sei exatamente quando as coisas vão acabar e qual é a quantidade que eu tenho que repor. Mas antes eu não vivia isso. Literalmente jogava o meu dinheiro fora sem perceber. E eu acredito que você também possa estar fazendo isso. Quer ver um exemplo prático? Eu comprava comida. Comprava carne, verduras, frutas. E aí eu não organizava. Não sabia o que eu ia fazer com elas e simplesmente jogava dentro da geladeira. A consequência é que logo depois eu estava jogando o meu dinheiro fora. As coisas estragavam dentro da geladeira e eu literalmente estava jogando meu dinheiro fora. E aí, por não ter as coisas em casa, por não me preparar, por exemplo, a marmita da semana, por não ser organizada na época, eu não montava ou preparava a marmita da semana, nem nada do tipo. Eu fazia a compra do supermercado, as coisas perdiam e aí no susto, no impulso, para não ficar com fome, eu gastava tudo com almoço, com fast food, ou que tivesse ali a fácil acesso. E eu percebi na minha vida que a questão não é ganhar pouco, é não ter um plano. Se hoje você não aprender a organizar no pouco, no muito, eu sinto te dizer, você também não vai organizar. Eu acreditava muito na época que eu precisava ganhar mais, poder ter a sensação de ter dinheiro, quando na verdade não. Eu só precisava me organizar. E acaba que vira um ciclo vicioso. Se você não aprender hoje a organizar e respeitar o dinheiro que está nas suas mãos, quando você tiver o muito, se ele chegar na sua vida, você também não vai saber lidar. E a sensação de ganhar mais e permanecer sem dinheiro, ela é dolorida. E eu te falo isso porque eu vivi isso. Eu saí de uma realidade onde eu comecei a ganhar 4 vezes mais do que eu ganhava. E mesmo assim, eu continuei tendo a sensação de não ter dinheiro para nada. Terceiro hábito que a gente tem, principalmente por estar vivendo no modo automático, é a falta de responsabilidade. E nesse ponto, não é maturidade que eu quero dizer aqui, é a falta de responsabilidade com você mesmo, com o seu esforço, com o seu dinheiro. Nesse ponto entra os gastos por impulso, o famoso eu mereço, eu posso, amanhã eu vejo isso, ou então parcela em 12. Padrões que eu tinha era, eu estava triste, eu comprava comida. Eu estava chateada, eu comprava comida. Eu estava entediada, eu comprava um sapato. Eu não tinha mais dinheiro para comprar as coisas, eu começava a passar no cartão de crédito. Começava a parcelar. Eu descontava o meu descontrole emocional no dinheiro e depois eu reclamava da consequência que eu vivia. Coisa que eu entendi na prática mesmo foi que enquanto eu não tratar o meu dinheiro com respeito, com cuidado, com zelo, eu nunca vou ter o dinheiro na minha vida. Porque o dinheiro, ele é o resultado do meu esforço. E a forma como eu trato esse resultado
diz muito sobre o quanto eu me valorizo. E eu quero te dizer uma coisa, que ninguém vai te salvar. Enquanto você não assumir, assuma a sua autorresponsabilidade. Ninguém vai fazer por você, ninguém vai te salvar. Você é a única pessoa que pode mudar a sua vida hoje. E o que eu tô te falando aqui não é uma teoria. É a minha história de vida. Eu vivi a escassez. E hoje eu vivo a abundância. A minha vida não mudou até eu mudar as minhas atitudes. Assumir as responsabilidades dói, mas vai te libertar. Liberta, eu falo isso por experiência própria. E se você ficou até aqui no vídeo, eu acredito que você está pronto para viver o novo. Mas o novo ele não vai chegar para quem insiste em viver como antes. E nos próximos vídeos eu vou contar o meu passo a passo, a minha história, de como eu fiz para sair de uma vida totalmente escassa e limitada para uma vida onde eu tenho tempo, qualidade e abundância. Porque hoje eu vivo a vida dos meus sonhos. E eu te digo que não foi sorte. Foram escolhas que eu fiz há 2 anos atrás que me permitiram estar aqui hoje. E eu acredito muito que se eu conseguir mudar a minha vida dessa forma, você também consegue mudar a sua, se você quiser. E se você quiser evoluir de verdade, assim como eu estou no meu processo de evolução, fica por aqui.